Vamos então aos destaques de hoje? Vamos nessa. A gente, claro, tá de olho no que acontece na seleção brasileira agora, com o novo comando da camisa verde e amarela. O técnico Carlo Ancelotti será responsável pela convocação da seleção já nos próximos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil tem pela frente Equador e Paraguai no mês que vem. O treinador foi anunciado hoje pela CBF. A Aline Fanelli está aqui no nosso estúdio com as informações, com as repercussões. O que você pode contar pra gente, Aline? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Renan, ótima tarde para você e para quem está nos acompanhando. Depois de uma longa novela, era um desejo muito antigo do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, esta contratação do Ancelotti. Havia uma primeira conversa lá atrás, depois da Copa do Mundo do Catar, que de repente o Ancelotti poderia assumir a seleção brasileira em junho do ano passado, quando o Brasil disputaria a Copa América. Tanto é que, anteriormente, o técnico Fernando Diniz dividia o comando da seleção brasileira com o trabalho no Fluminense, porque havia essa expectativa de que no meio de 2024 o Ancelotti chegasse. Mas, no início de 2024, já veio a resposta de que ele renovaria com o Real Madrid, então Dorival Júnior foi anunciado. Bom, desta vez ele não continua no Real Madrid, foi uma temporada mais complicada, não conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões, que a equipe já conquistou com ele 5 vezes. No Campeonato Espanhol havia um clássico que foi disputado ontem entre Barcelona e Real Madrid, as equipes estavam disputando, né, o título do campeonato, 4 pontos de diferença entre elas. O Real Madrid perdeu, então já havia essa expectativa de que algum anúncio pudesse ocorrer hoje. A ideia era que o anúncio fosse feito, porque geralmente o que a gente vê? O técnico vai sair do clube, o Real Madrid fazer o anúncio da saída do Ancelotti. E aí, posteriormente, um anúncio da seleção brasileira. Mas veio furo, se a gente pode dizer assim, da CBF com o anúncio do Ancelotti. O Real Madrid ainda não se posicionou, não falou oficialmente sobre o encerramento do trabalho com um treinador que por lá é bastante vitorioso. Dia 26 é a convocação da seleção brasileira e o Ancelotti já está se inteirando de tudo. E a gente tem justamente a fala do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, confirmando aí não só a contratação do Ancelotti, como também já apontando essa primeira convocação, como disse a Aline. Vamos acompanhar. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. É uma data um pouco mais próxima já, né? Porque os jogos da seleção brasileira são nos dias 5 e 10 de junho. Inclusive, o do dia 10 é aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, uma partida contra o Paraguai. Os 2 jogos são confrontos diretos para o Brasil, que está na 4ª colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, são 2 jogos difíceis para a seleção brasileira que busca a classificação para o próximo Mundial. Por exemplo, para o nosso comentarista, o Cicinho, ele entende que pode ser um pouco mais difícil para o Ancelotti observar esses jogadores que atuam no futebol brasileiro e que sempre estão sendo convocados pelos treinadores da nossa seleção justamente por causa da distância. Mas, por outro lado, o Juan, que é um ex-jogador que trabalha na CBF, o Rodrigo Caetano, eles vão conseguir passar tudo isso para o Ancelotti nesses próximos dias, até porque geralmente a seleção brasileira observa de 50 a 60 jogadores em cada momento de convocação. Então vamos ouvir o que o Cicinho disse. Ele não tem conhecimento do futebol brasileiro, ele já declarou isso, né? Então, o tempo é curto. Eu acredito que tem que ter mudanças. Nós estamos falando de jogadores vitoriosos, Marquinhos, Vinícius Júnior, mas a questão é a seguinte, com a camisa da seleção, esses caras não ganharam. Então, vale a pena, treinador novo, vamos fazer um rodízio. Mas será que ele conhece o futebol brasileiro exatamente para fazer esse rodízio, convocar jogadores aqui do nosso país? Então, aí que fica a interrogação. Aí fica a interrogação, a gente vai tentar descobrir essa resposta. Vamos lá para o Rio de Janeiro, a Érica Levigardi está em frente à sede da CBF, lá na capital fluminense, e traz detalhes para a gente da movimentação por aí, expectativas acerca desse anúncio. Érica, boa tarde.
Boa tarde para vocês também, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, aqui a movimentação tá tranquila na sede da CBF, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, sem muito entra e sai. Mas o Edinaldo Rodrigues, ele está aqui, não deve se pronunciar além do que ele já disse, né, nesse vídeo que foi divulgado na manhã desta segunda-feira para anunciar a chegada desse novo técnico. Mas o burburinho geral que fica aqui na sede da CBF é acerca exatamente da chegada do Carlo Ancelotti, que deve estar em solo brasileiro no dia 26 de maio, quando deve ser divulgada a lista de convocados para os próximos confrontos da seleção brasileira aí nas eliminatórias, né, que serão em junho contra o Equador e o Paraguai. Inclusive, o Edinaldo, né, Rodrigues, no pronunciamento dele, ele falou sobre a expectativa dos torcedores, que está bem alta em relação ao Ancelotti à frente da seleção, já que ele é conhecido por ter grandes conquistas, né, no cenário do futebol. Inclusive, ele é o maior vencedor da Champions League, com 5 títulos, e também o único treinador a conquistar as principais ligas europeias. O Edinaldo Rodrigues, ele inclusive pode ter o cargo suspenso pela possibilidade de fraude na assinatura do ex-presidente da CBF no acordo que definiu a permanência do Edinaldo no posto. A sessão em que o Coronel Nunes ele seria ouvido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira para prestar esclarecimentos foi adiada e ainda não tem uma data definida, já que o Coronel Nunes não pôde comparecer devido a problemas de saúde. Obrigado, Érica. A Erika falando aí sobre um desdobramento na justiça, né, envolvendo justamente o presidente da CBF, que chegou até ficar afastado depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou uma liminar. Enfim, a seleção brasileira já tem um novo técnico, mas segue envolvida em diferentes polêmicas aí, em diferentes campos, não só no campo da bola, né, Aline? Inclusive, uma coincidência, né, que esse anúncio sai na segunda-feira de manhã, quando esse depoimento estaria marcado, né, ainda não havia sido cancelado, já que os clubes não, no caso o Real Madrid e a CBF haviam combinado de soltar os comunicados ao mesmo tempo, mas para o fim do dia desta segunda-feira. Por isso que a gente falou anteriormente que a CBF furou o Real Madrid, porque anunciou antes do clube avisar que o técnico não comandaria mais a equipe. Bom, e agora é esperar, porque a gente ouviu aí a biografia do Ancelotti, que é um bom técnico e que consegue bons resultados, mas a gente não tá falando de um milagre, a gente tá falando de uma questão técnica, de ter tempo para estudar, para saber fazer boas escolhas, e essa talvez seja a principal questão, né, Aline? Se vai haver esse tempo suficiente para colher de fato esses bons resultados, né? Tempo na seleção brasileira é uma coisa muito, digamos, rara. Quem teve mais tempo nesse ciclo atual, que é o ciclo da Copa do Mundo de 2026, por exemplo, foi o Dorival, que no ano passado disputou a Copa América e ficou um mês, pouco mais de um mês, com a equipe treinando. O Ancelotti, pelo menos nesse momento, não vai ter esse tempo, porque a preparação ela começa em uma segunda-feira, no dia 2 de junho, e ela termina no fim da data FIFA com a partida do dia 10. Então, são 8 dias em que ele vai ter esse elenco, o elenco completo provavelmente só no dia 3 de junho, na terça-feira. E aí a gente vai poder acompanhar de perto o trabalho, porque a preparação do Brasil será aqui em São Paulo. E apesar da convocação estar marcada para o dia 26, na sexta-feira, todas as confederações elas são obrigadas a enviar uma lista de 50 nomes para a FIFA. E aí os 23 convocados saem dessa lista, então o Ancelotti vai participar dessa produção da lista, que contará muito com o Juan e com o Rodrigo Caetano, diretores da CBF também. Vamos acompanhar também a formação da comissão técnica do Ancelotti, né? Não vem toda a comissão num primeiro momento. Temos aí que entender que essa Copa que vem nos Estados Unidos é uma Copa completamente diferente, ninguém nunca jogou, é uma Copa com muito mais seleções espalhadas aí em 3 países, México e Canadá também. Ou seja, só nesse calendário de Copa a gente já teve 3 treinadores, estamos indo para o 3º treinador. Tomara que isso essa bagunça toda seja um indicativo de que a gente vai ter alguma coisa boa lá na frente para contar, né? Um pouco de calma também, né? A gente já tem o discurso feito, né? Um pouquinho de calma também pro trabalho. Todo mundo concorda que é um técnico muito gabaritado e o que todo mundo quer ver é a seleção jogando bem, né? Com o Tite jogava, mas o Tite teve poucas derrotas, só que derrotas que eliminaram o Brasil nas 2 últimas Copas do Mundo, né? Então, quem sabe agora a história pode ser diferente. Aline Fanelli trazendo informações pra gente do novo comando da seleção brasileira. Obrigado, viu, Aline? Boa Valeu, tarde. Boa tarde.